Então, pô, que legal, muito obrigado por aceitar o convite de participar de uma entrevista aí pro meu canal. Nada melhor de falar sobre o WRC do que com alguém que esteve lá, e não como público, né? E sim como alguém que esteve dentro do carro. Então, aqui eu tô falando com o Gabriel Morales, navegador do Bruno Bulassia, ele é da Bolívia, né? O Gabriel Morales é brasileiro, então só para quem não conhece. Então ele concedeu um tempinho da palavra dele para conversar um pouquinho como que foi, né? Muito melhor do que eu falar como que foi lá. Uhum. Então, mas Não, antes, beleza. um pouquinho, só comentar assim o que te motivou viver na Finlândia, né? Isso, não, beleza. Prazer estar aqui, Maurício. Já acompanhei algumas vezes aí o seu canal, então Oh, acho que que é bom, legal. um trabalho muito legal de divulgação do esporte e, né, um prazer estar aqui. E hoje eu moro na Finlândia e, por incrível que pareça, né, apesar da Finlândia ser o país do rally, a gente veio para cá não por minha causa, foi na verdade por causa da minha esposa. Ela recebeu uma proposta de trabalho e a gente decidiu mudar para cá. Então, para ela era uma proposta muito boa profissionalmente e para mim também, Pois em é. relação ao rally, acho que não tinha lugar melhor. Então, foi muito bom a mudança. É um país também realmente com uma cultura um pouco diferente do Brasil, mas tem sido, a gente já está aqui desde agosto e tem sido um período muito bom, assim, muito positivo. E para mim também na questão do rally, estar aqui, né, na Europa, acho que de alguma forma me ajudou também. Sim, a Então Europa esse até é um ano palco forte de rally. E aí Portugal, nesse ano eu recebi Finlândia. no começo do ano o convite do Bruno Bulassi, da Bolívia, para a gente correr o Júnior WRC, mais algumas provas do WRC e também a Toyota Iberian Cup. Então, um pouco aí de como o que é o 2024 para nós, assim. Pois é, já é um sonho, né? Porque pra gente que vê de fora, tipo, a gente vê o glamour, a câmera, essas coisas, né? Só que deve ser também um trabalho e ter os seus ossos também, né? Do ofício. Não, uma prova do WRC realmente demanda muito tempo, não só ali na semana do rally, mas toda a preparação, né, para você chegar na prova. Então, desde questão de regulamento, mapas, os horários, você tem toda uma programação que a gente já faz antes, porque ali na semana do rally os dias são muito longos, então cada minuto é muito importante. Então, né, nos dias antes a gente faz o reconhecimento das especiais, que normalmente são dias que a gente sai 6 da manhã e volta 8, 10 da noite, o dia inteiro dentro do carro, fazendo, né, o levantamento, praticamente sem comer direito, sem muito Uhum. tempo. Então, assim, por isso que essa preparação é muito importante. Além do rally em si, que também são rallies muito longos, comparados, por exemplo, uma prova de campeonato nacional. E então, assim, também fisicamente é muito desgastante. Sim. Então, toda essa preparação tem que, ou seja, não é só a semana do rally. Então, envolve muita coisa além disso, toda essa preparação. E aí, nesse meio tempo, você já está preparando o próximo rally, então começa assim, né, as coisas começam a misturar e às vezes o tempo fica bem apertado, assim. Imagino, pra ficar 10 minutos cortando uma árvore, tem que ficar uma semana afiando um machado, né? Cada 10 minutinhos corrido deve ter uma semana de preparo. Não, e hoje em dia, com vídeos e câmeras, porque hoje, por exemplo, todos os pilotos gravam os reconhecimentos. Então, todo Uhum. o tempo livre, né, depois do reconhecimento, é, é dedicado a corrigir o levantamento, as notas, o piloto assiste os vídeos. Então, assim, é bem isso, assim, afiar o machado de uma forma Demais. bem afiada, né, pra, de repente os 10 minutos para derrubar a árvore virem 9. Então, Uhum. é um pouco Exatamente. esse o foco. Nossa, mas deve ser bem cansativo mesmo, né? Bom, eu vi que você já navegou para vários pilotos, né? Eu tava vendo que já foi para Indonésia, para Itália, para Índia. Teve um tempo, né? Não, na Índia eu não cheguei a correr, eu corri com um Não. piloto indiano em Isso que eu quis dizer. 2022. A gente correu 3 rallies do WRC, um God of Gill, um Uhum. piloto também muito rápido e aí aquele ano a gente conseguiu aí fazer 3 provas e também foi uma experiência muito positiva, assim. Uhum. E até para brasileiro, né? Não, e é legal, é uma experiência interessante correr com esses outros, Aham. com pilotos de várias nacionalidades.
porque isso, conhecer essas outras culturas também é uma experiência bastante positiva, assim. Ah, com certeza. E eu vi também que você correu na Graciosa, né? O Rally da É, Graciosa. eu corri o Rally da Graciosa com o Palmeirinha em 2017 e 2018, Isso. se eu não me engano. Acho que nas duas vezes a gente acabou abandonando por acidente, mas foi experiência assim interessante. No correr fazer um rally de asfalto no Brasil e tudo foi assim, bem diferente. Então, Até deixa eu te foi perguntar, como que é navegar no Rally da Graciosa? Porque eu tenho interesse em saber isso. não, estar ali na região, na Estrada da Graciosa, que pro rally é uma região, né, um especial muito tradicional, que volta aí 30 anos na história. É muito legal, assim. E por ser o asfalto, acho que tem um diferencial. Aí Uhum. no Brasil é o único rally no asfalto. E isso acaba sendo bastante diferente em relação ao carro, ao ritmo, né? Então, é uma experiência também muito interessante e positiva. Ele parece ser meio alto nível, né? Eu acho que o fato de você já mudar a superfície já exige bastante dos competidores. Além do que, como eu falei, né, uma região muito tradicional, que já teve, acho que de alguma forma ajudou a consolidar um pouco o rally no Brasil, lá na década de 80, 90. Uhum. E assim, é muito bacana o esforço do pessoal ali de Curitiba para trazer, né, de volta essa região, essas especiais bem tradicionais. É, inclusive vai ser daqui 2 semanas. Eu, de alguma forma, eu vou lá, nem que seja pra assistir. Uhum. Não, legal, tem que ir mesmo prestigiar. Acho que também o esforço da organização e com certeza vai ser um rally muito legal. É, então agora vamos falar sobre o WRC Itália, Sardenha. É, eu vi que a superfície lá estava bastante abrasiva, né? É, você diria que foi talvez comparável à Quênia? Foi mais difícil do que Quênia, que eu vi que todo mundo usou pneu duro. Não, assim, é um rally tradicionalmente muito duro. Uhum, Ele tem uma característica que em algumas especiais você tem um piso um pouco mais macio, né? Um pouco arenoso. E aí, conforme os carros vão passando, principalmente os Rally 1, uhum. É, né, com a exatamente. potência que eles têm na questão do híbrido, eles cavam bastante. Então, quando a gente, por exemplo, passa, a estrada já está bem destruída, bem, né, muita pedra, realmente fica muito feio assim, né, o caminho para nós. E tradicionalmente é um rally duro, também já começo do verão europeu, então as temperaturas já são mais altas. Nossa, É tava um rally todo mundo passando mal no final, né? muito exigente pro piloto, pro copiloto, pro carro também. E especificamente nesse ano, a etapa de sábado foi, né, que é a mais longa do rally, foi praticamente 150 quilômetros de Aham. especial, sem apoio mecânico. Só tinha lá o Tire Fitting Zone, que são 15 minutos para troca de pneus, que dois mecânicos podem auxiliar só com as ferramentas e peças que a gente tem no carro. Foi importante também gerenciar a questão do carro, né, que para nós Nossa. acabou não sendo o nosso problema, né, de uma quebra mecânica. Mas é um rally assim, muito duro. Em relação ao Quênia, não é uma dureza diferente, porque o Quênia você não tem tanto essa questão das pedras, você tem lá mais o fast fast, que Uhum. é uma areia bem fininha em alguns pontos, mas lá no Quênia você não chega a ter tanto esse problema da degradação da estrada. Então lá no Quênia onde é ruim, porque já é ruim assim, é a Muito característica da bedrock, estrada. né? Na Sardenha não, a gente fez o levantamento de uma forma, com o passar dos carros, a estrada vai ficando bastante danificada. Então, isso é um Uhum. problema, vão aparecendo muitas pedras e tudo mais. Além da Quênia, são especiais mais rápidas, e ali na Sardenha são especiais bem lentas, bem travadas. Teve um especial, a primeira de sábado, se eu não me engano, acho que a média horária ficou na faixa dos 70 quilômetros por hora, o que é bem lento Nossa. para um rally. Sim. Então, acho que isso dá para ter uma noção de como, assim, estradas bem sinuosas, bem travadas, ao contrário do Quênia, por exemplo. Uhum. Então, Kena é legal mas de ver, assim, até no simulador, né, no jogo é gostoso de correr, só que na Itália pareceu bastante, assim, estressante, né? Eu vi que até o Formou, que ele é sempre alto astral, assim, ele tava, tipo, cabisbaixo no final.
Não, e esse rally tem também uma característica, além de toda essa dureza, é um rally, são dias muito longos, por causa de uma especificidade ali da Itália, da lei de trânsito da Itália, então os dias são muito Hum, longos. A gente sai, o sábado, por exemplo, se eu não me engano, o primeiro carro saiu às 5 da manhã. nossa senhora. E aí você volta, a gente voltou, o primeiro carro voltou 8h30 da noite. Então, assim, é Nossa, um haja dia que também café, hein? fisicamente é muito, muito cansativo por causa disso, porque na lei de trânsito italiana tem uma questão dos deslocamentos, a velocidade média, então a gente espera muito tempo e tudo. Então, além da dureza do rally. Então, assim, mas já era esperado, historicamente, é um rally que é muito duro, assim como o rally de Portugal, por exemplo, e o rally da Grécia. Assim, é duro para um, é duro para todo mundo também, então É, isso exatamente. tem a sua, vamos dizer, a sua particularidade. Sim. É, Portugal vocês não chegaram a participar da categoria júnior, né? Não, Portugal não valia pelo Júnior, Uhum, mas nós corremos lá pontuando pelo WRC3. uhum, Então, porque o Júnior esse ano é a Suécia, Croácia, Itália, Finlândia e Grécia. uhum. Então, só nessas provas que o Júnior WRC corre, mas nas outras todas você pode se inscrever Ah, e sim. pontuar pelo WRC3, que foi o nosso caso em Portugal. Uhum. Cara, como é que foi? Acho que antes até de eu perguntar como é que foi entrar no WC, perguntar como que você começou, né? No Rally. O que que te interessou? Se você começou como navegador mesmo? Comecei, na verdade, já vim de uma família de navegadores. Meu pai Uhum. é navegador também, corre até hoje esses últimos anos tem corrido com o Steadley. Então, desde pequeno acompanhando ele, e em 2007 eu fiz o meu primeiro rally na Uhum. extinta Copa Peugeot, Ah, sim. e aí não parei mais. Então, tive aí a oportunidade de correr com bons pilotos, também me abriram portas. Então, assim, estar aqui hoje correndo uma prova do WRC tem muito, ou seja, é resultado de todo esse trabalho, de toda essa ajuda também que eu tive ao longo dos anos. Com certeza, é uma escada, né? E por vezes parecia muito longe estar no WRC, mas no final, a partir de 2017, quando eu comecei a correr com Palmeirinha, que a gente veio correr fora do Brasil e que também foi uma porta que se abriu para mim. Sou muito satisfeito de poder até hoje continuar correndo no WRC e em outras provas aqui. E como é que foi, assim, tipo, você, Gabriel, recebeu um convite assim, pô, vamos correr no WRC? Tipo, bateu aquele frio, assim, forte na barriga? Não, foi a primeira vez que meu primeiro WRC foi em Wales, em 2018, com o Palmeirinha. Nossa, o Wales é legal, hein? Então, é um rally muito legal, também muito cansativo, porque é um rally longo, com muitos deslocamentos e tudo. Mas, é claro que você chegar para uma prova do WRC é um passo bem grande, assim. Pô, Mas, ao mesmo tempo, naquele ano a gente tinha, com o próprio Palmeirinha, né, eu tinha um apoio muito grande dele, e uma confiança no meu trabalho. E também a equipe Motorsport Itália sempre, né, pessoas que sempre me ajudaram muito. Então, foi um passo grande, foi difícil, mas com essas pessoas ao meu redor também foi um pouco mais tranquilo, assim. o Então, suporte e ajuda, claro, né? assim, como eu sempre tive esse sonho, então eu sempre me preparei muito, mesmo lá ainda em 2015, 2014, 2015, eu sempre me preparava para uma prova como se eu fosse correr a prova, Uhum. mesmo, né, não tendo perspectiva nenhuma. Eu acho que isso me ajudou bastante. Então, em 2018, quando a gente foi correr o Campeonato Europeu e no final do ano essa prova em Wales, né, que eu já estava bem preparado, mas eu já tinha uma noção do que fazer, como fazer. Então, isso eu acho que de alguma forma também facilitou assim um pouco o trabalho. Uhum. E o Ford Fiesta Rally 3, ele dá uma puxada mais forte ou ele já é um padrão que você estava acostumado? Isso antes do WRC, né? Não, assim, o Rally 3, ele, né, em termos de categoria, ele está abaixo do Rally 2. Uhum. Então, tem menos potência, tem menos recursos.
Mas é um carro que quando a gente fez o primeiro, o Bruno também nunca tinha andado no carro e a nossa primeira vez com o carro foi na Suécia no começo do ano, um teste que a gente fez na Finlândia antes do Rally da Suécia. Uhum. E a gente ficou bastante surpreendido com o que o carro é, a velocidade que o carro tem. É um carro que a gente até brincou que é um mini Rally 2, assim. Então é um Pois é. carro que, vamos dizer, tem um custo, sei lá, 50% de um Rally 2, mas a performance é 80% de um Rally 2. Então, Ó, assim, é um carro que anda rápido, principalmente em trechos rápidos, ele está muito próximo do Rally 2, e em trechos mais travados, aí fica um pouquinho mais atrás. Aí você sente bem a diferença, assim, mas é um carro que é muito legal de competir, tem a sua velocidade, mas ainda está um pouquinho abaixo do Rally 2, com uhum. certeza, por causa da questão da, né, regulamentação, categoria e tudo Sim. mais. Tipo, já teve alguma situação que aconteceu assim que te deixou com medo até? Ou qual que foi a etapa mais difícil que você participou? Então, assim, medo é difícil falar, porque no final do dia você sabe que é um esporte de risco, mas por outro lado você tem toda a estrutura de segurança, todos os equipamentos Uhum. de segurança, então assim, você sabe que existe um risco calculado, vamos dizer. Sim. E se você começar a pensar em medo, você acaba não conseguindo fazer o seu trabalho. Ah, sim. Então, Não, eu pergunto mais assim, é, alguma coisa que aconteceu na hora, sabe? Tipo, algum acidente que eu lembro que na Suécia vocês rolaram, né? não, a gente já teve alguns acidentes, né, eu já tive alguns acidentes. O da Suécia não foi, acho que a questão da neve dá uma amortecida, então foi um É. pouco mais tranquilo, apesar da, né, ser um capotamento e tudo. Mas no passado a gente já teve até alguns com Palmeirinha, uma vez na Espanha e um em estação também no Rio Grande do Sul. Mas sim, acho que o de estação em 2017, que foi o primeiro rally que eu fiz com o Palmeirinha, talvez tenha sido mais, né, o mais forte, assim, acidente. Mas natural, faz parte do É, esporte. nada preocupante. Não, não. E, cara, você consegue, assim, vocês chegam a treinar com o simulador, porque o simulador é sempre voltado pro piloto, né? Então, eu sei que é diferente se você precisar sentir uma curva chegando, por exemplo, freio, para você saber dar a cantada da referência, né? Vocês conseguem treinar com o simulador ou... Não. O fato de você não estar dentro de um carro, sentindo o movimento do carro, o balanço e tudo mais. Sim, Então, muda muito, talvez né? tenha talvez de alguma forma possa ajudar, mas eu acho que o ganho não é tão grande. Sim. E para o piloto também, acho que porque o simulador de rally, por exemplo, na minha opinião, o melhor que existe ainda hoje é o Richard Burns Rally, É o que todo mundo fala. que, que tem uma comunidade bem grande no Brasil, relativamente grande no Brasil e na América do Sul. Na Hungria, eles têm um plugin desenvolvido, mas mesmo assim não é, acho que não chega em termos de comparação com o simulador de circuito, que são muito mais variáveis, questão de piso, terreno, variação Ah, e tudo sim, mais. muda, né? Então, mas mesmo assim, por exemplo, alguns pilotos como o Griazin, ele né, treina e já falou que ajuda ele em algumas situações e tudo. Mas em relação ao trabalho piloto, copiloto, nunca a gente não fez e sim, não sei se seria possível aproveitar bem. Pois é, acaba sendo só uma brincadeira, né? É, Bom, você tem algum spoiler de Rally Futuro? não, a gente na próxima semana amanhã, né, eu vou para Lisboa, a gente vai correr o Rally de Lisboa lá, que é a quarta etapa da Toyota Iberian Cup. E até o presente momento da edição, ele e o Bruno Bulassi se encontram em terceiro lugar geral. Vamos ver se até eu acabar a edição e termina, né? Né, Ursa? Então, que a gente está liderando o campeonato, vamos tentar ir buscar mais um bom resultado, pensar no campeonato, que é uma Copa monomarca, com 4 provas na Espanha e 4 provas em Portugal, com uma premiação em dinheiro também por etapa e também no final do ano muito interessante. E ao mesmo tempo para nós serve também como um treino, assim. Então é um pouquinho mais caro que o treino num simulador, por exemplo, mas Isso tem que levar em conta, né? a gente tem aproveitado bastante
nessa questão de adaptação, piloto com piloto, com as notas e tudo. Então tem sido bom também nesse quesito, assim. E claro, a gente tem conseguido bons resultados. Então tem sido, vamos ver se a gente consegue no próximo final de semana mais um bom resultado aí. Eu tô sempre acompanhando, eu tô sempre torcendo. Ah, legal. E, cara, alguma dica pra quem quer se tornar navegador, tipo, eu, assim? Não, E acho que que tem tem que a começar. experiência zero, né? Eu não tenho família de rally, não tenho nada, assim. Eu comecei esse ano a acompanhar praticamente. E, Uhum, inclusive, só pra contar pra você, esse final de semana eu participei de um rally de regularidade. Eu queria ter ido como navegador, só que não deu certo, a piloto não pôde ir, daí eu acabei indo com o meu carro mesmo, dirigindo, só que, assim, eu tava com dó do carro, aí a gente ficou em último. uhum. Não, assim, acho que o rally de regularidade é uma porta de entrada. Lá na década de 80, por exemplo, muitos dos pilotos que depois fizeram bastante sucesso no rally de velocidade tinham começado no rally de regularidade. Então, acho que é uma porta de entrada. E também a outra forma é ir acompanhar os rallies. Aos poucos você conhece uma equipe, um piloto, faz um treino, um teste. E assim, eu acho que a preparação é muito importante. E estudo, né? Correr atrás de informação, que infelizmente às vezes é limitada, mas Uhum, eu acho que no geral, assim, a comunidade do rally, não só no Brasil, mas em qualquer lugar, eles, né, o pessoal é muito aberto, muito receptivo. Qualquer pessoa que você parar e perguntar, pedir uma ajuda, pedir um conselho, sempre vão estar dispostos. E por isso que eu digo, estar aí, né, poder acompanhar um rally, por exemplo, o Rally da Graciosa e tudo, uhum, é legal até para você começar a conhecer as pessoas e tudo. E também acho que uma outra forma trabalhar nas provas como voluntário, né? Porque aí você já uhum. acaba conhecendo, por exemplo, no caso do navegador, né? O procedimento ali no controle, como funciona um controle horário, cartela e tudo. Então, acho que são formas de fazer essa iniciação no esporte. Eu participei do clube do Rally, que fica em Curitiba, né? O pessoal se encontra em alguns lugares, conversando assim com alguns pilotos, né? Um deles acabou falando pra mim que talvez tivesse um assento para navegador na Uhum. Graciosa, só que e daí dando a entender que eu poderia participar, né? E daí todo mundo me incentivava, vai, não sei o quê, mas pra alguém que tem zero de experiência que nem eu, tipo, eu só conheço por jogo. É uma boa ideia ou é só uma pilha errada? Não, é uma boa ideia, assim, no final todo mundo começou de alguma forma. Vou, mas começar pelo Então, Graciosa me dá um pouco de receio, porque imagina se eu dou uma cantada errada ali que é uma 2 eu canto uma 5. Você vira um avião. mas em algum momento, de alguma forma, tem que começar. E eu acho que, enfim, eu acho que tem que ir. Se aparecer a oportunidade, você tem que ir, começar. E se errar, errou e vida que segue. Porque também qualquer esporte, qualquer atividade, ninguém nasceu sabendo. Ah, sim. Então, todo mundo começou em algum momento inexperiente. Eu comecei em algum momento sem conhecer. Então, acho que tem que ir, sim. Não é pilha errada, não. Eu queria pelo menos ter mais uma semaninha ou duas pra fazer pelo menos um curso, assim, né? Uhum. Ficar um pouco mais tranquilo. Não, mas é questão só, como eu te falei, qualquer um na comunidade tem disponibilidade, eu também estou aberto, se você quiser uma ajuda e tudo, pode me perguntar, me mandar. Mas é bem, assim, no final das contas, com dedicação e trabalho, você consegue, assim. Porra, legal. Cara, tudo que eu tinha pra perguntar, assim, comentar, acho que eu já perguntei. Então, se quiser dar algum recado, passar rede social, essas coisas, né? Não, só agradecer sempre, não só o espaço, mas eu acho que o trabalho, parabenizar também o trabalho, acho que são iniciativas importantes para divulgar o esporte. Como te falei, estou sempre à disposição, sempre que precisar de alguma ajuda, alguma consulta, enfim. E agradecer também as pessoas que, né, sempre me mandam mensagem, sempre parabenizam. Acho que de alguma forma eu procuro representar o país, representar todos. E as redes sociais, às vezes, né, como eu te falei, principalmente durante a semana do rally, são muito corridos os dias, Uhum. pouco tempo disponível, e acaba que a rede social não é a prioridade, apesar Com da certeza. Eu não sei importância nem que como é que ela vocês tem hoje em conseguem dia. postar alguma coisa.
Apesar da importância que ela tem hoje em dia em termos de divulgação, né, eventuais patrocinadores, retorno de mídia e tudo, mas ao mesmo tempo acho que o foco tem que ser no trabalho ali do final de Sim. semana. Mas, né, principalmente o Instagram, que é Gabriel Morales Rally, e tento postar sempre que possível, e é isso aí, assim, agradecer, né, de novo o espaço, as mensagens, né, que o pessoal sempre manda de apoio e a torcida. Sempre que precisar, eu tô aí à disposição. Porra, obrigado. Obrigado mesmo. Você não sabe como foi importante conversar. Não, e eu quero ver, eu vou acompanhar o Rally da Graciosa 2 semanas, eu quero ver seu nome lá. Vamos ver, né? Tomara, existem uns 5% de chance disso acontecer. Então, eu vou acompanhar. Tá bom, então, obrigado. Bom, sou eu de novo, Maurício Nero do futuro e a Ursa. Eu tô vendo aqui que. Fiquei esperando um pouco pra ver. E o Bruno Blassi e o Gabriel Morales, eles ficaram em primeiro da categoria. Aí sim, da categoria Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, esse TG RIC ali. E não só isso, no geral eles ficaram em terceiro, então não é qualquer coisa, hein? Parabéns, olha. Então, espero que tenham curtido a entrevista, eu curti fazer, e então até o próximo episódio.